Provérbios 03. Quando seu coração estiver ansioso, confie em Deus. Quando foi a última vez que você sentiu aquela inquietação profunda nascer no peito, como se algo estivesse fora do lugar e o mundo ao redor parecesse distante? Essa pergunta machuca porque revela uma verdade silenciosa. Muitos carregam uma ansiedade que cresce sem som, mas com peso. É o tipo de peso que não aparece nos olhos, mas aperta o coração, rouba a respiração e cria a sensação constante de que algo pode desabar a qualquer momento. Há dias em que você tenta manter a firmeza por fora, enquanto por dentro tudo pede descanso. E nesse contraste entre o que você mostra e o que realmente sente, nasce um esgotamento profundo. No entanto, e se essa inquietação não fosse um sinal de fraqueza, mas um convite de Deus para olhar para dentro e reconhecer que você não precisa atravessar tudo sozinho? Provérbios 3 nos chama a confiar no Senhor de todo o coração, e essa confiança não nasce da perfeição, mas da entrega. É um lembrete de que Deus não espera que você seja incansável. Ele espera que você permita ser guiado. Hoje, esta reflexão é para esse momento em que sua alma, cansada de lutar em silêncio, deseja uma voz que acolha, que compreenda, que cure. Permita-se ficar, respirar e ouvir. Aqui, você encontra um espaço seguro para deixar Deus reorganizar o que o medo desordenou dentro de você. Talvez esteja vivendo dias em que o futuro parece nebuloso e o presente exige mais força do que a que você sente ter. Mas Deus conhece cada detalhe do que você enfrenta, inclusive aquilo que você nunca colocou em palavras. Ele vê o que seus olhos escondem e entende o que sua voz não consegue dizer. Por isso, esta mensagem é um chamado para que você descanse na verdade de que não está perdido e não está invisível. Confie, mesmo que aos poucos. Entregue, mesmo que com medo. Há um caminho de paz sendo preparado para você, e hoje é o primeiro passo para enxergá-lo. Deus permanece ao seu lado, mesmo quando tudo parece silencioso, guiando seus passos e restaurando sua esperança. Há momentos em que a ansiedade não grita, apenas sussurra, mas o sussurro é tão constante que parece preencher todos os espaços dentro de você. É aquela sensação de estar vivo, mas ao mesmo tempo desconectado de si mesmo, como se algo essencial tivesse se perdido no caminho. A ansiedade chega de formas diferentes, para alguns, como um aperto no peito, para outros, como pensamentos acelerados que nunca descansam, para outros ainda, como um vazio silencioso que não se explica. Mas, independentemente da forma, ela sempre carrega um pedido escondido. A alma tenta avisar que está cansada demais para continuar no mesmo ritmo, tentando resolver tudo sozinha. É justamente aqui que Provérbios 3 se torna mais do que um versículo. Ele se transforma em um abraço, em um lembrete de que você não precisa se apoiar apenas no próprio entendimento, porque o peso que está sentindo não foi feito para ser carregado sozinho. Deus conhece cada preocupação antes mesmo que você consiga nomeá-la. É difícil admitir que não temos o controle, porque muitos passaram a vida tentando ser fortes, tentando segurar o mundo para que nada desmoronasse. A ansiedade nasce, muitas vezes, do esforço de permanecer firme quando tudo dentro pede descanso. E é por isso que a palavra de Deus nos conduz primeiro ao coração. Antes de acalmar a mente, Deus toca no que está ferido por dentro. Ele não exige que você entenda cada detalhe ou que tenha fé perfeita. Ele apenas pede que você permita que ele caminhe ao seu lado enquanto atravessa o que ainda não sabe lidar. A ansiedade é como uma névoa que distorce o que vemos e amplia o que tememos. E quando essa névoa aparece, tendemos a acreditar que estamos sozinhos, que ninguém compreenderia o que sentimos.
No entanto, Deus diz que vê o que a névoa esconde. Ele enxerga o medo por trás do silêncio, a exaustão por trás do sorriso, o cansaço por trás da tentativa constante de parecer bem. Não há pensamento agitado que ele não conheça, nem lágrima discreta que ele não perceba. Confiar em Deus não é ignorar a ansiedade, mas reconhecê-la diante dele com sinceridade. É dizer, eu não consigo sozinho, e sentir que essa confissão não diminui sua força, mas abre espaço para a força de Deus te sustentar. A alma ansiosa não é fraca, ela é sensível, profunda, cheia de histórias e marcada por batalhas muitas vezes invisíveis. É por isso que Deus não começa pedindo coragem, ele começa oferecendo cuidado. E quando Provérbios 3 afirma que devemos confiar de todo o coração, não é uma cobrança, mas um convite. Confie o que está machucado, confie o que está confuso, confie o que você não consegue resolver. A confiança não elimina a ansiedade de imediato, mas cria uma abertura para que Deus a transforme pouco a pouco. Cada vez que você decide entregar uma parte da sua preocupação, algo dentro de você começa a respirar de novo. É o início da cura. É o início da paz. Quando a ansiedade domina os pensamentos, ela transforma até as situações simples em labirintos difíceis de atravessar. É como caminhar em um terreno instável, onde cada passo parece incerto. E a mente tenta se proteger, imaginando todos os perigos possíveis. A ansiedade amplia riscos, distorce detalhes e cria a sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento. É nesse estado de alerta emocional que o coração se cansa e perde a clareza. Provérbios 3 nos lembra que confiar em Deus é escolher um caminho mais profundo, onde a alma encontra equilíbrio, mesmo quando a mente insiste em temer o desconhecido. Confiar não é ignorar o que machuca, mas permitir que Deus conduza o que você não consegue controlar. A mente ansiosa tenta resolver tudo de uma só vez. Ela corre para o futuro, revisita o passado e se perde no presente. Essa corrida interna cria um cansaço emocional profundo, como se cada pensamento carregasse mais peso do que deveria. Mas Deus convida você a desacelerar por dentro. Ele sabe quando seus pensamentos se tornam mais pesados do que sua força emocional consegue sustentar. Confiar nele é permitir que o ritmo da alma volte ao lugar certo. É como respirar, depois de muito tempo prendendo o ar. A confiança abre espaço para que o coração volte a sentir segurança, mesmo quando nada ao redor parece estável. A ansiedade se fortalece no silêncio, especialmente quando você tenta enfrentar tudo sozinho. O medo se multiplica quando não encontra uma voz que o acolha. Mas Deus conhece seus silêncios melhor do que você mesmo. Ele vê além da expressão firme, além das palavras que você escolhe esconder, além dos pensamentos que não consegue organizar. Na confiança, você encontra um espaço seguro para ser honesto sobre o que sente. Deus não exige explicações perfeitas, ele apenas pede sinceridade. Na presença dele, o coração cansado encontra descanso, não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Reconhecer Deus em meio ao caos interno é permitir que uma luz suave entre onde o medo construiu sombras. É perceber que não há escuridão tão profunda que impeça a presença de Deus de alcançar você. Aos poucos, a confiança vai abrindo espaço, e o que parecia impossível de carregar se torna suportável. A ansiedade perde força quando o coração entende que não está sozinho. Provérbios 3 se torna então mais que um conselho, torna-se uma promessa de cuidado contínuo, um lembrete de que Deus caminha com você mesmo quando seus passos são incertos. Ele permanece perto quando seus pensamentos se elevam como ondas fortes e traz calma quando tudo parece agitado por dentro.
A confiança em Deus não apaga a ansiedade de uma só vez, mas cria um caminho onde a alma pode descansar enquanto aprende a caminhar com menos medo. Cada passo entregue. Há momentos em que a ansiedade não se apresenta como medo, mas como confusão. É como se a mente ficasse envolta em uma névoa que impede você de enxergar com clareza o que está diante dos seus olhos. Essa névoa emocional pode surgir depois de dias difíceis, decisões pesadas ou noites mal dormidas, e de repente tudo parece maior do que realmente é. Quando Provérbios 3 nos convida a não depender apenas do próprio entendimento, ele nos lembra que existem circunstâncias em que a mente, cansada e sobrecarregada, não consegue oferecer respostas confiáveis. Nessas horas, tentar encontrar direção sozinho pode aumentar ainda mais o medo. Deus sabe quando você está perdido dentro de si mesmo, e é por isso que Ele oferece não apenas palavras, mas presença. A confusão emocional pode fazer você duvidar até do que já tinha certeza. Caminhos antes firmes parecem incertos. Decisões simples se tornam enormes e qualquer escolha parece carregar o risco de arrependimento. Isso acontece porque a ansiedade coloca o coração em alerta constante e tudo o que é novo parece ameaçador. Deus entende esse movimento interno. Ele sabe quando você precisa de direção e quando precisa apenas de descanso. A confiança começa quando você admite que não precisa saber tudo agora. Confiar não significa deixar de pensar, mas permitir que Deus ilumine o que sua mente cansada não consegue organizar sozinha. É nessa abertura que a esperança começa a respirar de novo. A névoa também aparece quando você tenta ser forte o tempo todo. Há um desgaste silencioso em tentar sustentar responsabilidades, sentimentos, expectativas e dores, sem nunca pedir ajuda. Quando Provérbios diz para reconhecer Deus em todos os caminhos, não fala apenas das grandes decisões, mas também das pequenas vulnerabilidades que você tenta esconder. Deus conhece o espaço exato onde você se perde dentro de si mesmo. Ele sabe quando seu silêncio não é paz, mas cansaço. E é nesse ponto que a confiança se torna essencial. Deus não exige que você esteja sempre firme. Ele apenas convida você a deixar que Ele caminhe junto enquanto sua alma se recompõe. A clareza não chega como um raio repentino, mas como uma luz suave que se aproxima aos poucos. Confiar em Deus significa aceitar que a revelação vem no tempo certo e que a ansiedade não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de alerta emocional. Deus não apressa seu coração. Ele acompanha. Ele não exige certezas. Ele oferece presença. Quando você entrega seus pensamentos confusos a Ele, começa a perceber que existe um caminho possível, mesmo quando seus olhos ainda não enxergam com nitidez. A névoa não desaparece de uma vez, mas sua força diminui quando você entende que não está caminhando sozinho. Deus continua guiando você com um cuidado silencioso. A ansiedade, muitas vezes, nasce de um desejo sincero de que tudo fique bem. Não é fraqueza, é o reflexo de um coração que se importa, que carrega sonhos, que deseja proteger o que ama e evitar novas feridas. Mas quando o desejo de controlar os resultados se torna maior do que a confiança no processo, a alma se cansa. O controle que parecia oferecer segurança passa a ser uma prisão invisível. E quanto mais tentamos prever, segurar ou impedir o inesperado, mais o coração se torna refém do medo. Provérbios 3 não diz, entenda todos os caminhos, mas confia no Senhor. Porque a confiança é o que liberta quando o entendimento já não alcança mais. Confiar em Deus não é abdicar da responsabilidade, mas aceitar que o que está além das nossas forças não precisa ser carregado sozinho. Há um descanso que nasce quando você entende que Deus não exige de você o que Ele mesmo se propõe a fazer: cuidar, proteger, guiar.
Quando Provérbios diz para confiar no Senhor de todo o coração, está dizendo para descansar as defesas, para baixar as armas que você aprendeu a levantar quando o mundo te decepcionou. Confiar é desarmar-se diante de Deus. É reconhecer que a entrega pode ser mais poderosa do que o esforço. O medo de perder o controle pode vir de histórias antigas, de momentos em que você foi deixado sozinho, de vezes em que teve que ser forte demais por muito tempo. Nessas memórias, a ansiedade construiu muros para tentar se proteger. Mas Deus não quer derrubar esses muros com força. Ele quer atravessá-los com cuidado. Ele não exige que você entregue tudo de uma só vez, mas convida você a entregar uma parte hoje, outra amanhã. E aos poucos, esse gesto de confiança vai devolvendo à alma a leveza que ela esqueceu como era sentir. Quando você começa a soltar o controle, um espaço se abre dentro de você. Um espaço onde Deus pode agir, onde o inesperado não é mais um inimigo, mas uma oportunidade de confiar mais. A fé cresce nesse espaço. E é nesse movimento de soltar, respirar e confiar que o coração começa a se curar da ansiedade. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa lembrar que Deus já está cuidando, mesmo quando você ainda não consegue ver. Essa confiança silenciosa tem o poder de reorganizar o que a ansiedade desorganizou. E quando você menos espera, a alma começa a reencontrar paz. Soltar o controle não é desistir da vida, é escolher viver com mais leveza, mais entrega, mais fé. É olhar para o desconhecido não como uma ameaça, mas como um campo onde Deus já plantou cuidado. É entender que você não está sozinho para tomar decisões difíceis, nem para enfrentar dias escuros. A presença de Deus caminha à sua frente, preparando o caminho e fortalecendo o que em você parecia frágil. Mesmo que você ainda não consiga ver, Ele continua presente, silenciosamente conduzindo você até a paz. Existem momentos em que o corpo segue funcionando, mas a alma já está pedindo socorro em silêncio. Você cumpre suas tarefas, sorri, responde mensagens, mas por dentro há um cansaço que não se explica com palavras. Essa fadiga emocional, muitas vezes confundida com fraqueza, é na verdade o resultado de anos tentando ser forte demais. A ansiedade cresce nesse espaço invisível entre o que você mostra e o que sente de verdade. E Deus vê o que ninguém vê. Provérbios 3 nos convida a confiar no Senhor de todo o coração, justamente porque Ele sabe que há dores que o mundo ignora, mas que doem intensamente na alma. É nesse convite que existe cura, porque confiar é mais do que acreditar que tudo vai dar certo. É descansar na certeza de que você não precisa se resolver para ser cuidado. Deus não espera que você se organize para então acolher você. Ele entra nos seus dias mais confusos, nos seus pensamentos mais bagunçados e começa a restaurar com paciência o que a vida desordenou. Confiar é permitir que Ele entre nas áreas que você sempre tentou proteger sozinho, com medo de parecer vulnerável demais até mesmo para si. Deus não se afasta das suas fragilidades, Ele se aproxima delas com amor. Há uma exaustão que não se cura com sono. Ela nasce quando o coração vive em estado de alerta constante, quando você tenta agradar todos, resolver tudo, não decepcionar ninguém. É nesse lugar de sobrecarga que a ansiedade encontra espaço. Mas Provérbios nos lembra que sabedoria não é fazer tudo sozinho, é reconhecer a presença de Deus em cada caminho. E reconhecer Deus é perceber que você pode parar, pode respirar, pode se acolher. Confiar em Deus também é um ato de autocuidado. Porque quando você confia, está dizendo, eu mereço ser cuidado. Eu posso descansar. Deus conhece os bastidores da sua dor. Ele sabe o quanto você se esforça para manter tudo em ordem.
mesmo quando por dentro tudo parece prestes a desmoronar. E é justamente aí que ele quer entrar, não para te exigir mais, mas para te aliviar. Quando você confia, a alma começa a baixar as defesas, o corpo relaxa, os pensamentos se tornam menos violentos e a esperança começa a se reerguer. Aos poucos o fôlego volta, e com ele a fé de que você ainda pode florescer, mesmo depois de ter se sentido perdido. Deus nunca deixou de ver o que você escondeu do mundo. A confiança nele é o solo onde suas raízes se fortalecem novamente, mesmo após tempestades. Quando você entrega sua ansiedade, não está desistindo, está abrindo espaço para ser sustentado. E é nesse movimento que a cura emocional começa. Quando você para de lutar contra o próprio cansaço e começa a aceitar o cuidado de Deus como fonte de vida. Não é fraqueza precisar de colo. Não é falta de fé admitir que se está cansado. É sabedoria, é humanidade. Deus permanece ao seu lado, mesmo quando você se sente invisível, oferecendo consolo onde o mundo ofereceu apenas exigência. E nessa presença silenciosa, o coração encontra fôlego para continuar. Às vezes, o que mais machuca não é o que acontece, mas o que você imagina que pode acontecer. A ansiedade tem esse poder. Ela projeta cenários dolorosos, mesmo quando nada concreto os confirma. É um medo antecipado de perder o que ainda se tem, de não conseguir proteger o que é importante, de que algo fuja do controle e leve junto a paz que custou tanto a conquistar. Provérbios 3 nos chama para algo mais profundo, para uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. Esse medo de perder é humano. Ele nasce do amor, da responsabilidade, da memória de outras perdas que ainda doem. E por isso é tão difícil lidar com ele. Mas Deus não pede que você elimine seus medos. Ele pede que você os leve até ele. Quando você oferece a Deus o que teme, não está sendo fraco, está sendo verdadeiro. Deus conhece cada uma das suas inseguranças, e Ele não se ofende com elas. Ao contrário, Ele se aproxima. A confiança começa nesse gesto de abrir o coração sem filtros, de admitir o que dói, sem tentar disfarçar. A ansiedade por perda pode se disfarçar de hipercontrole. Você tenta antecipar cada detalhe, planejar cada passo, garantir todos os cenários para evitar a dor, mas esse esforço constante cobra um preço alto da alma. Provérbios nos lembra que não fomos feitos para apoiar tudo em nosso próprio entendimento. Há coisas que fogem do nosso alcance e tentar dominá-las nos faz perder a leveza. Deus oferece algo diferente, a chance de viver confiando que Ele já está cuidando daquilo que você ainda não consegue segurar. É nesse lugar de rendição que o coração começa a experimentar descanso. Quando você percebe que não precisa mais proteger tudo sozinho, algo dentro de você se alinha novamente. O peso diminui, a mente desacelera e a fé começa a crescer, mesmo sem garantias. Porque confiar não é ignorar o risco, é escolher caminhar mesmo diante dele, com a certeza de que Deus vai à frente. Essa é a promessa de Provérbios. Ele endireitará as veredas, não por causa da sua perfeição, mas por causa do amor dele. O caminho se torna mais leve quando você entende que não precisa carregar sozinho cada possibilidade de dor. Deus sabe do que você tem medo. Ele conhece as histórias que ainda não cicatrizaram dentro de você, e mesmo assim, permanece. Ele não se afasta quando você duvida, não se irrita quando você hesita, não desiste quando você trava. Ele continua ali, segurando firme as partes que você sente escorregar. Confiar em Deus é permitir que Ele seja seu apoio real, e não apenas uma ideia distante. É nesse coração entregue que a ansiedade começa a perder força e a esperança, ainda que tímida, volta a respirar dentro de você.
Confiar em Deus não significa ausência de dúvidas. Significa escolher permanecer mesmo quando as certezas falham. Há dias em que a ansiedade tenta convencer você de que nada vai melhorar, de que algo ruim está prestes a acontecer, de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. E mesmo que ao redor tudo esteja calmo, por dentro a tempestade insiste em crescer. É difícil explicar esse tipo de sensação para quem nunca passou por ela, mas Deus entende. Ele não exige que você compreenda perfeitamente o que sente, apenas que você não se esconda dele. A confiança nasce quando você começa a se permitir ser visto. A alma ansiosa vive entre extremos, entre o querer controlar e o querer fugir, entre o cansaço de tentar e o medo de soltar. E nesse espaço de conflito interior, a confiança parece algo distante. Mas Provérbios 3 não é um convite à negação, é um chamado à rendição. Renda o que você não entende. Renda o que te assusta. Renda o que você já tentou consertar sozinho. Há um tipo de fé que nasce justamente quando tudo o que resta é confiar. E é essa fé que acalma, que segura, que sustenta. A ansiedade distorce o tempo, faz você viver no futuro, preocupado com o que ainda nem aconteceu. Rouba a presença, a leveza, o agora, mas Deus vive no presente. E é no presente que Ele quer encontrar você. Quando você para, respira e decide confiar, ainda que só por hoje, um novo espaço se abre dentro de você. Um espaço onde Deus pode agir. A confiança em Deus não exige grandes gestos. Às vezes, ela começa com uma simples respiração mais profunda, com uma oração sussurrada, com um pensamento sincero. É nesse lugar simples que grandes curas começam. Existe uma diferença entre desistir e se render. Desistir é perder a esperança. Render-se a Deus é recuperá-la. E quando Provérbios diz que ele endireitará seus caminhos, está dizendo que mesmo os trechos tortos da sua história podem ser alinhados pela graça. Você não precisa ter tudo resolvido para ser conduzido por Deus. Você só precisa dar um passo, mesmo tremendo. A confiança não é a ausência de medo, é a decisão de caminhar mesmo com Ele. E é nessa caminhada que Deus vai revelando o que estava escondido. Porque Ele conhece os atalhos que você ainda não enxerga e sabe como transformar até mesmo os caminhos mais confusos em estradas de cura. A ansiedade quer apressar, mas Deus quer aprofundar. Ele não trabalha com pressa, mas com propósito. Ele não exige velocidade, ele oferece direção. E nessa direção, o coração aprende a confiar mais do que teme. Se hoje tudo parecer incerto, lembre-se, Deus não depende das suas certezas para agir. Ele permanece fiel, mesmo nos dias em que sua fé vacila. Confiar é isso, continuar mesmo sem entender tudo, sabendo que Deus está guiando em silêncio. E esse silêncio, por mais desconcertante que pareça, é o lugar onde Ele está mais perto. A ansiedade nem sempre aparece como agitação. Às vezes, ela se disfarça de cansaço, um tipo de esgotamento que vai se acumulando em silêncio, como se algo estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal. Você acorda e já sente um peso, mesmo sem ter começado o dia. E por mais que tente reagir, uma parte sua continua presa em pensamentos que não param. Provérbios 3 não traz uma fórmula mágica para eliminar esse peso, mas oferece um caminho de retorno. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhecimento começa quando você decide parar de ignorar o que sente, quando aceita que não precisa fingir força para ser digno do cuidado de Deus. Reconhecer o Senhor é olhar para dentro com honestidade, admitir a confusão, o medo, a dor e entregar tudo isso a Ele. É nesse gesto de verdade que a alma começa a se curar, porque a cura não começa no fim do sofrimento,
mas no momento em que você entende que não precisa mais enfrentá-lo sozinho. A ansiedade se fortalece no segredo, na tentativa de esconder dos outros o que está gritando por dentro. Mas Deus vê além das máscaras. Ele conhece as lágrimas que você segura, os sorrisos que você força, os pensamentos que você não consegue calar. E mesmo diante de tudo isso, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é permitir que Ele esteja presente também nos dias em que você não está bem. E é justamente nesses dias que a presença dEle tem mais poder. Quando Provérbios diz que Ele endireitará as suas veredas, não está falando apenas do caminho externo, das decisões e circunstâncias. Está falando também do que acontece dentro de você. Deus endireita o que a ansiedade entortou. Ele devolve paz onde antes havia apenas ruído. Mas isso não acontece com pressa. É um processo. E confiar nesse processo é parte da cura. Um passo de cada vez. Uma entrega por dia. Uma escolha de continuar, mesmo que com dúvidas. E nessa constância suave, Deus vai restaurando a rotina emocional. A ansiedade tenta convencer você de que nada vai mudar, mas Deus te chama a lembrar que Ele já começou a mudança dentro de você. Mesmo quando os pensamentos parecem confusos, mesmo quando tudo parece igual, a presença de Deus está ali, abrindo espaço para uma nova percepção. O caminho não precisa estar todo claro para você continuar andando. Ele será endireitado conforme seus passos avançam. E mesmo que o ritmo seja lento, o céu não está parado. Deus trabalha em silêncio no invisível, cuidando da sua mente cansada, da sua alma inquieta e do seu coração que só queria um pouco de paz para continuar a viver. Há dores que ninguém vê, mas que Deus conhece em detalhes. Às vezes, você mesmo tenta ignorá-las porque doem demais, porque cansam, porque já não sabe mais como explicar. A ansiedade tem essa característica. Ela aperta o peito com aquilo que não tem forma, prende a mente em pensamentos que não se resolvem e esgota o coração que tenta continuar forte. Mas Deus não ignora o que machuca em silêncio. Ele vê o esforço que ninguém enxerga, os pesos que você carrega calado e as orações que você faz sem som. Ele não precisa de palavras para entender sua dor. Provérbios 3 nos lembra que confiar em Deus é um processo que começa dentro. Antes de endireitar os caminhos por fora, Deus começa a realinhar o que está desalinhado por dentro. E esse realinhamento exige entrega. Não é fácil soltar o que ainda dói, abrir mão de certezas que parecem proteger, abaixar as defesas construídas com tanto medo. Mas é nesse movimento de rendição que a cura começa. Porque Deus não força portas, Ele espera o coração se abrir. E quando você confia, mesmo sem entender, algo novo começa a respirar dentro de você. A ansiedade faz parecer que você precisa ter respostas para tudo, que precisa decidir com urgência, resolver de imediato, mostrar controle. Mas Deus não exige respostas, Ele oferece presença. Ele caminha com você nos dias em que tudo parece confuso e permanece ao seu lado mesmo quando sua fé se fragiliza. Confiar é parar de correr por dentro. É respirar fundo e lembrar que o tempo de Deus não atrasa. O que é seu por promessa não se perde pelo caminho. A ansiedade quer apressar. Deus quer preparar. Quando Provérbios fala em caminhos endireitados, está falando de processos restaurados, e nem sempre esse endireitar será perceptível aos olhos. Às vezes, será uma mudança sutil, uma calma que antes não existia, um pensamento que se aquieta, uma decisão tomada com paz. Deus age assim, com suavidade, mas com profundidade. E é por isso que você não precisa sentir tudo resolvido para saber que está sendo curado. A confiança não elimina a dor de imediato, mas impede que ela defina sua história. Aos poucos, a esperança vai voltando.
A ansiedade enfraquece quando você escolhe confiar, mesmo sem todas as garantias. Deus está no processo, não apenas no resultado. Ele não te ama pelo que você consegue entregar, mas por quem você é, alguém em reconstrução, em jornada, em busca. E essa busca não é em vão. Cada dia em que você permanece, mesmo cansado, é um dia em que Deus está trabalhando no invisível. A sua entrega não precisa ser grandiosa, precisa ser sincera, e quando é sincera, ela toca o coração de Deus e restaura. Talvez você ainda sinta que está no meio do caminho, nem tão perdido quanto antes, mas ainda longe da paz que tanto deseja. Essa sensação de estar entre um ponto e outro pode ser confusa. A ansiedade ainda aparece, os pensamentos às vezes voltam a correr, o coração oscila. Mas mesmo nesse meio do caminho, Deus está. Ele não espera você chegar ao destino para caminhar ao seu lado. Ele guia você nas pausas, nos recomeços, nos dias em que parece não haver progresso algum. Provérbios 3 continua ecoando. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. E isso inclui os dias em que você não consegue dar mais que um passo. Confiar em Deus, no fim, é uma escolha que se renova todos os dias. E nem sempre é fácil. Existem dias em que você acredita com força e outros em que tudo parece desmoronar. Mas a fidelidade de Deus não depende da estabilidade da sua fé. Ele permanece mesmo quando você vacila. Ele sustenta mesmo quando você hesita. Ele acredita mesmo quando você se sente cansado de tentar. E é por isso que, mesmo em meio à ansiedade, você pode continuar. Você não precisa estar completamente curado para ser cuidado. Não precisa ter tudo resolvido para receber direção. Deus trabalha em você enquanto caminha com você. Ele transforma enquanto segura sua mão. E aos poucos, o que era desordem vai ganhando forma. O que era medo vai se tornando coragem. O que era confusão vai se organizando em paz. Cada respiração profunda que você decide fazer, cada oração sincera que você sussurra, cada vez que você escolhe entregar ao invés de controlar, tudo isso é fé em movimento. Talvez você ainda não consiga ver o quanto cresceu, porque a dor nos deixa miúdos por dentro e a ansiedade distorce nossa percepção, mas Deus vê. Ele está vendo o quanto você tem tentado, está vendo sua força silenciosa, sua fé cansada, seu coração insistente. E é nesse coração ainda frágil que ele habita com toda a sua força. Você não precisa ser grande para ser amado, precisa apenas estar disposto a continuar. A cada passo, Deus reorganiza o caminho. A cada entrega, Ele reconstrói uma parte de você por dentro. E mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que venha com lágrimas, Ele continua. Ele não abandona histórias inacabadas. Ele não rejeita corações em reconstrução. Sua graça alcança aquilo que suas forças já não conseguem sustentar. Ao confiar, você não está apenas esperando algo mudar. Você já está sendo mudado. A ansiedade pode até tentar gritar mais alto, mas a voz de Deus permanece constante, suave e firme, lembrando que há um caminho de paz sendo preparado para você. Respire mais uma vez. Confie mais uma vez. Entregue o que ainda pesa e permita que Deus continue a obra que Ele começou. Você não está sozinho. Nunca esteve. Esta não é a linha de chegada, é apenas o próximo passo. E Deus já está lá, à sua frente, esperando você com amor e cuidado. Mais uma reflexão, feita com amor, fé e verdade, com o desejo sincero e ardente que chegue a você no momento que mais precisar e que Deus te toque, te cuide, te cure. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.